O Internacional já está em Recife para encarar o Sport na próxima segunda-feira. Trabalhou em São Paulo, já com a presença de Edenilson, que se reintegrou ao elenco e será titular na partida de amanhã. Além disso, o Internacional tem jogadores emprestados participando de eventos importantes no futebol europeu. Léo Borges e Peglow participaram de gols pelo Porto B e Thiago Galhardo jogou no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Esse é o Diário do Inter, domingo, 12 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, ativar as notificações. Peço desculpa, a voz do Guerreiro hoje está um pouco arranhada, mas ainda assim a gente vai passar as informações desse domingo do Internacional, que marcou principalmente a chegada colorada em Recife. O Inter, antes disso, fez uma parada em São Paulo, onde trabalhou nesta manhã no CT do Palmeiras e teve a reintegração de Edenilson no elenco do Internacional. Ele que participou da caminhada da seleção brasileira nos últimos 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, esteve hoje no CT do Palmeiras participando normalmente da atividade comandada pelo técnico Diego Aguirre e falou com os canais oficiais de comunicação do Internacional. E o Edenilson se mostrou muito honrado, muito feliz de ter tido a oportunidade que teve de conhecer ídolos, de treinar com o Tite e de mostrar o seu futebol na seleção brasileira. O Edenilson disse que aproveitou ao máximo esses 10 dias que ele teve no convívio com os jogadores da seleção brasileira. E a gente sabe que nos bastidores do Internacional, esse movimento do Edenilson, essa convocação dele para a seleção brasileira vai ser muito importante para que ele tenha a renovação dos seus objetivos dentro do Internacional. Ele era um cara que projetava talvez a sua saída do Inter em um futuro próximo para o mercado árabe e agora vê o seu futuro muito mais aqui no Internacional, muito por conta dessa convocação para a seleção brasileira. E o time do técnico Diego Aguirre, ele já está praticamente definido e terá o Edenilson como titular. Vamos passar a escalação colorada. De Daniel no gol, a defesa com Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, o meio-campo com Johnny e Lindoso, os 2 volantes, uma linha de 3 tendo Edenilson, Maurício e o Patrick, lá na frente o Yuri Alberto. Esse será o time do Internacional para encarar o Sport Recife amanhã à noite pelo Campeonato Brasileiro. O Matheus Dávila, no Diário do Inter de ontem, já falou sobre as novidades da delegação do Internacional em Recife, como, por exemplo, a presença do Gustavo Maia, a presença do Kaique Rocha, a presença do Questinha e a presença também e a ausência, aliás, do Gabriel Mercado, que ainda sente dores por conta da pancada que ele teve antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Está fazendo um trabalho complementar para poder estar novamente à disposição do técnico Diego Aguirre. Além disso, a gente teve no dia de hoje, no domingo, a participação de jogadores que pertencem ao Internacional, mas estão emprestados a outros clubes do futebol europeu. Eu cito aqui, por exemplo, a participação do Léo Borges e do Peglow na última vitória do Porto B sobre a equipe do Mafra pela 2ª divisão portuguesa. Nessa partida, o Porto venceu pelo placar de 3-1 e o último gol foi construído pelos jogadores do Internacional. O Léo Borges dá uma arrancada pelo lado esquerdo e cruza, dá um passe para o Peglow, que sem goleiro se estica, parecendo aquele gol que ele fez contra o Fortaleza, vocês lembram? No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele se estica e toca para o gol para fechar o placar na 2ª divisão portuguesa. E aqui eu passo os números do Léo Borges e do Peglow no Porto B nesse início de caminhada deles. E por que isso é importante para o Internacional? Porque tanto o Léo Borges como o Peglow, eles têm o passe fixado ao final do vínculo. E dependendo do rendimento deles no Porto, a equipe portuguesa pode ou não buscar a opção de compra desses 2 jogadores. A do Léo Borges em 4 milhões de euros, a do Peglow em 5 milhões de euros. O Peglow, por exemplo, é o jogador que tem tido mais oportunidades na equipe do Porto B em relação ao Léo Borges. Dos 5 jogos do Porto B na 2ª divisão portuguesa, o Peglow participou de 4. Em 2, ele foi titular. Nesse jogo contra o Mafra, ele entrou no finalzinho, ele entrou no segundo tempo e foi o primeiro gol do Peglow com a camisa do Porto. Já o Léo Borges, ele tem tido menos participação. Dos 5 jogos do Porto B no campeonato, o Léo Borges participou de 2.
e nos dois ele entrou no segundo tempo e agora deu uma assistência. Se espera que a partir de agora esses dois jogadores eles tenham uma sequência um pouco maior na equipe do Porto B e possam, quem sabe, despertar o interesse da equipe portuguesa para ali na frente executar a opção de compra desses dois jogadores. Eu fecho o Diário do Inter de hoje falando sobre Thiago Galhardo, que ontem, inclusive, a gente destacou aqui no Diário que ele disse que pretende seguir no Celta de Vigo e encerrar a sua carreira no futebol europeu. O Thiago Galhardo hoje fez nada mais nada menos do que entrar em campo na reinauguração do Santiago Bernabéu. O Celta de Vigo perdeu 5-2 para o Real Madrid, fora de casa pela La Liga. E o Thiago Galhardo entrou quando o jogo estava 3-2 para o Real Madrid, aos 18 minutos do segundo tempo. Não conseguiu fazer muita coisa, o Real Madrid acabou vencendo por 5-2 o Celta de Vigo. O Thiago Galhardo teve 2 dribles e um passe-chave, que é aquele passe que poderia gerar uma assistência se o seu companheiro tivesse finalizado em gol. De qualquer maneira, a nota do Thiago Galhardo no SofaScore, que é um site que utiliza estatísticas para determinar o nível de atuação do jogador, ela foi 7.0, o que é uma nota boa do Thiago Galhardo. No Santiago Bernabéu, contra o Real Madrid, eu só lembro que o Thiago Galhardo também tem a opção de compra ao fim do vínculo. E o Inter também espera que o Celta de Vigo execute essa opção de compra, só que somente na próxima temporada. Falando em mercado de transferências, eu convido vocês a assistir o vídeo que eu postei hoje sobre Renzo Saravia, que não fica no Internacional, e sobre a procura da direção colorada por um jogador para essa função. O Inter procura um titular para a lateral direita, visando a temporada de 2022. E eu falo sobre isso nesse vídeo que vai estar aqui na descrição. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos ver se a voz do Guerreiro vai estar um pouco melhor amanhã. Hoje é água, 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 para amanhã ter a voz um pouco melhor, beleza? Beijo!